Hallo, hallo, ihr Lieben! A gente vai começar a semana falando de coisa boa, falando de comer e beber. A aula de hoje é relacionada aos verbos de comer e beber. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns verbos que a gente vai usar nesse contexto, combinado? Então, nosso tema é Verben zum Thema Essen und Trinken. Ou seja, verbos sobre o tema comer e beber. Então, vamos começar do verbo comer, né? Que vai ser, então, essen. Essen. Essen é comer, e eu vou dizer, por exemplo, ich esse gern Fisch. Se você quer falar que você quer comer alguma coisa, ou que você gosta de comer alguma coisa, vai usar o ich esse, eu como. Depois você vai usar o gern, que significa com prazer. E depois, o que você gosta de comer. Ich esse gern Fisch, eu como com prazer peixe. Então, eu gosto de comer macarrão. Ich esse gern Pasta. E assim sucessivamente, tá? Então, ich esse gern e a coisa. Combinado? Mesma coisa vai ser com trinken, que é beber. Eu posso dizer, por exemplo, ich trinke gern Tee. Eu bebo com prazer chá. Ich trinke gern Kaffee. Eu bebo com prazer café. Ou seja, eu gosto de beber café. Eu gosto de beber chá. Bom, agora vamos para uns verbos um pouquinho mais específicos, né? Em alemão, a gente tem um verbo para tomar café da manhã, que é o verbo frühstücken. Frühstücken significa tomar café da manhã. Lud, a gente tem um verbo para isso sim, frühstücken. Tá? Repete comigo, frühstücken. Então, se eu quiser perguntar, quando a gente vai tomar café da manhã? Quando tomamos café da manhã? Vou precisar do wann, que significa quando. Frühstücken significa tomar café da manhã. E via nós, quando tomamos café da manhã? No sentido de quando que a gente vai tomar café da manhã, tá? Quando a gente tem pergunta, o verbo vem antes do sujeito. Por isso que vem primeiro frühstücken, depois via, né? Que é o sujeito. O que mais que nós temos? Bom, temos almoçar. Esse é um verbo que dá muito pano pra manga aí pras pessoas, porque em português a gente tem almoçar, uma palavrinha só, né? Em alemão, a gente vai precisar de 3 palavras para fazer almoçar. Eu vou precisar de zu Mittag, que significa no meio-dia, ao meio-dia, zu Mittag, e essen, que significa comer. Então, comer ao meio-dia em alemão é almoçar. Não necessariamente você precisa comer. Você precisa comer no meio-dia, ao meio-dia, para ser almoçar, mas é uma expressão fixa, se tornou essa expressão. Comer ao meio-dia significa almoçar. Então, você vai precisar sempre desse zu Mittag na sua frase com o verbo essen. Então, se a sua frase tiver o verbo essen, que é comer, e tiver nela também zu Mittag, significa almoçar. Deixa de ser comer e passa a ser almoçar. Então, por exemplo, se eu quiser dizer, nós almoçamos juntos. Eu posso dizer, wir essen, nós comemos, wir essen, nós comemos, zusammen, juntos, zu Mittag, ou seja, ao meio-dia, no sentido de nós almoçamos juntos. Então, não pode traduzir como comer ao meio-dia, porque nem sempre vai ser meio-dia, pode ser 2 da tarde, 3 da tarde, né? Mas é a expressão, tá? E esse zu Mittag não precisa necessariamente vir junto com essen, tem que estar na frase ali. Então, wir essen zusammen zu Mittag significa nós almoçamos juntos. A mesma coisa vai acontecer com a palavra jantar, né? O verbo jantar. Eu não tenho um verbo para jantar. Eu vou ter zu Abend essen. Zu Abend é à noite e essen, comer. Então, comer à noite é o quê? Jantar. Né? Se eu quiser perguntar, o que você janta? Eu vou perguntar, was isst du zu Abend? Was é o quê? Ist é o verbo essen conjugado para o du, né? Que é você. Então, was isst du? O que você come? Zu Abend, à noite. Ou seja, o que você janta, tá? Então, zu Mittag essen, almoçar, zu Abend essen, jantar. Outro verbo interessante também é o verbo schmecken, que significa ter gosto de. Inclusive, em português de Portugal, no Brasil a gente não usa, mas em português de Portugal, esse é o verbo saber. A gente não usa isso no Brasil, né? Fica até estranho, mas saber no sentido de ter o sabor. Em Portugal eles falam assim, isso sabe a frango. Isso sabe a frango, significa isso tem gosto de frango. Né? Então, esse verbo saber do português de Portugal, no Brasil seria ter gosto de. Então, eu posso dizer, por exemplo, der Kuchen schmeckt sehr gut. Der Kuchen significa o bolo. Schmeckt tem gosto de. Só que aqui, tem gosto só. E aqui eu tenho sehr gut, muito bom. Então, o bolo tem gosto muito bom, né? Se a gente fosse traduzir bem ao pé da letra. Mas o que significa o quê? O bolo tá gostoso. Mas em vez de falar que o bolo tá gostoso, eu posso até dizer, tem um verbo para isso. Tem a palavra gostoso, né? Der Kuchen ist lecker. O bolo está gostoso. Mas ao invés de eu dizer der Kuchen ist lecker, eu posso dizer também der Kuchen schmeckt sehr gut,
que significa o bolo tem gosto muito bom, tá? Se eu quiser falar que o bolo não tá gostoso, eu posso dizer der Kuchen schmeckt schlecht. Ou seja, o bolo tem gosto ruim, por exemplo, né? E eu também posso dizer tem gosto de alguma coisa. Então, eu poderia dizer der Kuchen schmeckt nach Schokolade. Né? O bolo tem gosto de chocolate. Aí eu vou ter que usar o schmecken mais nach, que significa que vai ser esse gosto de algo, tá? Então, são as opções aí com o verbo schmecken, que é um verbo bem interessante. Vamos ver 3 verbos relacionados a cozinhar também, né? Eu tenho o verbo kochen, que é cozinhar de forma assim bem, como em português, né? O cozinhar de forma bem geral mesmo. Eu posso dizer, ich muss jeden Tag kochen. Ich muss, eu tenho que, jeden Tag, todo dia, kochen, cozinhar. Quando eu tenho o verbo muss, né? O outro verbo da frase tem que ir pro final. Por isso que o kochen tá lá no final. Uma regra do alemão, que é até meio estranha em português, né? Porque em português eu falaria, eu tenho que cozinhar. Os 2 verbos vêm junto. Ter que e cozinhar. Em alemão, não. Eu vou precisar do verbo lá no final. Ich muss jeden Tag kochen. Eu tenho todo dia que cozinhar, né? Essa é a ideia. A gente tem também a palavra braten, que é assar, né? Quando a gente assa, coloca no forno, vai ser braten. Então, posso dizer, das Fleisch wurde gut gebraten. Das Fleisch, a carne. E aqui eu tenho wurde gebraten, que vai ficar foi assada. É um modo verbal que chama voz passiva. Quando eu falo foi comida, foi bebida, foi pintada, foi assada. Wurde gebraten. Tá? E gut é bem, né? Então, a carne foi assada bem. Se você não entendeu essa frase porque tá aqui na voz passiva, não se preocupe, tá? É um tempo verbal um pouquinho mais complexo, por isso que eu não vou entrar exatamente o que é wurde, o que é gebraten, né? Mas o verbo braten, né? Assar. E o último verbo aí de cozinhar interessante é o verbo zubereiten. Zubereiten significa preparar, quando você está preparando uma comida, uma bebida. Não o verbo preparar-se, né, gente? Quando eu estou me preparando para alguma coisa, é outra palavra, é vorbereiten. Mas zubereiten vai ser o verbo que a gente usa para preparar uma comida. E uma coisa interessante é que esse verbo é um verbo que a gente chama de verbo separável. O que é ser um verbo separável? Ser um verbo separável é que quando a gente conjuga esse verbo, ou seja, quando ele está na frase, colocado ali na frase, esse zu, ele solta e vai para o final. Por isso que se você observar a nossa frase, eu tenho Ich bereite die Soße zu. Por que esse zu está fazendo lá no final? Porque esse é um verbo separável. Então, eu conjugo o verbo e esse zu dele, ou seja, eu coloco ele na frase, esse zu se solta e vai para o final, para a última posição da frase. Isso se chama verbos separáveis, é um fenômeno do alemão. Se você também nunca viu isso, não se preocupe, não perca seu sono. Tem aula sobre isso no Grupo Elite, é só você procurar no nosso YouTube também, tá? E também vou fazer outras, não se preocupe. Então, ich bereite die Soße zu, eu preparo o molho, tá? Ich bereite, com o zu lá no final é preparar, die Soße, o molho. Então, eu vou repetir os verbos que eu falei para você repetir logo depois de mim. Vamos lá? Essen, trinken, frühstücken, zu Mittag essen, zu Abendessen, schmecken, kochen, braten, zubereiten. Muito bom, minha gente. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Foi bom demais estar aqui com vocês. Tchau! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tchau!